Olá, tudo bem? Como você está? Como passou a semana? Nós estamos aqui mais uma vez na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Bom Sucesso, em Gravataí. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja e convido você para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus em mais um estudo importantíssimo da Bíblia Sagrada. Hoje eu não estou sozinho aqui mais uma vez. Está comigo o pastor Christian, ele é pastor da nossa igreja. Ele vai falar com você e se apresentar. Pastor Christian, por favor, se apresente ao pessoal. Então, queria dar um alô para todo mundo aí que está nos assistindo. Sou o pastor Christian, atuo no Colégio Adventista de Gravataí, aqui como professor de algumas turmas, a classe bíblica também. E é um privilégio estar aqui na igreja que eu geralmente frequento, a Bom Sucesso. Eu acabo ajudando um pouco o pastor Garcia no distrito dele. Então é um privilégio, também sou ancião aqui juntamente com o José desse tempo, e é um prazer estar aqui para a gente conversar mais sobre a Palavra de Deus, trazer reflexões desse tema muito importante que vamos estudar. Amém. Como é de costume, pastor, nós sempre convidamos o professor maior, né? Aquele que nos orienta, que nos ensina, nos dá inspiração para a gente poder entender aqui. E queremos convidar você de casa a curvar sua fronte e fazermos uma oração aqui e convidar a Deus. Curva sua fronte aí, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, porque estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Queremos aprender mais de Ti nesse instante e faz presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós temos estudado aqui com os amigos de casa o estudo do Bíblia Mais. Você que está acompanhando já viu o estudo do Bíblia Mais. O Bíblia Mais, ele é um estudo que tem 28 lições, ao qual você estuda toda a Bíblia num apanhado só. Então nós temos 28 temas da Bíblia dividida em 28 assuntos, na qual no final já deixa um gancho para o nosso próximo projeto. Esta imagem aqui já está sendo projetada aí na sua tela, a qual você vai poder ver, então, dar uma congelada ali na imagem e vai poder ver todos os temas que serão estudados aqui. Nós já estudamos vários assuntos e o dia hoje de nós estudarmos fala sobre o assunto da lição 12, que é o santuário. O santuário é um assunto bem complexo e muito diversificado o assunto em todas as nações religiosas. Algumas igrejas não se aprofundam nesse assunto, mas é um assunto que é pertinente à nossa vida espiritual, né? Aqui nós temos aqui uma tela, e essa tela aqui está sendo projetada para que você possa aproveitar aí, dar um freezer aí, né? É freeze que fala? Freeze, né? Freeze. Então congela aí na sua tela, né? Eu também estou aprendendo essas palavras novas aí da internet, né? E você vai aproveitar. E como mostra aqui, pastor Christian, né? O santuário, eu entendo assim, pastor, que o santuário, ele é ele é praticamente a base da Bíblia. Sim. Né? É a base da Bíblia. Eu acredito assim que a pessoa, para entender mesmo a Bíblia, para realmente entender a Bíblia, acho que precisaria ter um bom conhecimento do santuário, né? Eu concordo. A gente vê como Deus ele foi inteligente em deixar os santuários, móveis, a forma que ele conduziu o povo para entender sobre o tema da salvação através do santuário é muito interessante, né? Eu que sou professor, trabalho com alunos todos os dias, a gente admira assim, Deus como o maior professor desse universo, né? A maneira que ele pôde ensinar o ser humano, né, sobre verdades muito importantes, mas de uma maneira que o povo podia entender de uma maneira fácil, simples, né, que estava ali no dia a dia e era algo físico, né? Por exemplo, hoje, para a gente entender sobre o sacrifício de Jesus, como funciona a salvação, como ele pagou o preço dos nossos pecados, para a gente é simples, porque nós temos o Novo Testamento, a gente já conhece a história do sacrifício de Cristo. Mas para o povo lá do Antigo Testamento, que nunca tinha ouvido falar sobre
a vida do Messias, o que ele faria durante seu ministério. Eles não tinham a noção completa de tudo isso. E o santuário, ele dava a ideia para o povo, mesmo sem ter conhecido a pessoa de Jesus. O santuário dava a ideia para as pessoas de todo o ministério que Jesus ele teria aqui na terra, né? Todo o seu papel de salvação. E aí, através do santuário, as pessoas elas podiam ter a certeza da salvação, mesmo sem Cristo ter sido sacrificado ainda por nós. Amém. Eu vejo o santuário assim como uma necessidade que o povo tinha de ter Deus mais próximo deles. Eles tinham essa necessidade. Deus sabia dessa necessidade. Cristo sabia dessa necessidade que o povo tinha no coração de ter Deus mais próximo. Eles olhavam para os outros povos e viam que todos os outros povos tinham seus deuses próximos a eles. E eles podiam... Era quase como um Deus palpável, sendo que o Deus de Israel não era um Deus palpável, era um Deus que estava na mente, no coração. Precisaria de muito mais fé para seguir a religião dos judeus. Então, Deus pega e diz a Moisés, né, me farás um santuário, um modelo que há no céu. Então, Moisés faz aquele santuário ali de lona, de estacas de lona, de madeira, coloca móveis ali dentro. E nós temos aqui nessa imagem aqui de estudos, nós temos aqui, por exemplo, a colocação do santuário, né, a porta do átrio, o átrio, né, para você ficar sabendo que seria a mesma coisa que pátio, né? Então nós temos aqui o pátio, onde você está vendo aí, é chamado também de átrio. Nós temos a porta do pátio, a entrada do santuário, né, ali. E nós temos lá dentro do santuário, aqui você vai ver aqui do lado aqui, né, nós temos aqui 2 compartimentos. O lugar santo, que era um compartimento maior, né, e um lugar santíssimo, que era um compartimento menor. Né? Pastor, dentro desses compartimentos aqui, maior e menor, existiam móveis. Fale um pouco sobre esses móveis aqui. Como o irmão José estava comentando, o santuário ele era dividido entre 3 partes e cada parte tinha seus móveis. Logo no pátio a gente tem 2 móveis, né? Começando ali pelo altar de sacrifício, né? E também a pia ali, ó. A gente estudando a Bíblia, as regras lá de Levíticos, de Êxodo e tudo mais, a gente percebe que o santuário ele tinha uma rotina, onde o sacerdote ele sacrificava pelo menos um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. E era justamente nesse lugar, no altar de holocaustos, que eram sacrificados os cordeiros. E aí, ali, logo mais tinha a pia, onde o sacerdote podia lavar suas mãos do sangue e tudo mais. Logo então, no outro compartimento, a gente viu, né, que tem 3 compartimentos, tem o santo, né, que agora já é dentro da tenda. Dentro da tenda, então, logo que o sacerdote ele entrava, tinham 3 móveis. Como era um ambiente fechado, logo à esquerda tinha um candelabro, né? Esse candelabro ele tinha velas que não deviam se apagar, né? A luz ali do candelabro devia estar sempre sendo alimentado, né? E também tínhamos mais 2 móveis, uma mesa com 12 pães sem fermento, representando as 12 tribos de Israel, e também o altar de incenso, onde o sacerdote orava pelo povo, intercedia pelo povo. E então o terceiro e último ambiente do santuário era o Santíssimo, onde havia apenas um móvel, mas o mais importante do santuário, o mais importante de todos, porque ali Deus ele se fazia presente. Era a Arca da Aliança, né? Tinha dois querubins que cobriam, né? O nome me fugiu agora do propiciatório. 2 querubins em cima do propiciatório. Sim. O propiciatório é o nome chique para a tampa, né? Para a tampa que ficava em cima da arca. E ali, muitas vezes, Deus ele se manifestava numa luz chamada Shekinah, que acontecia
ali dentro, né, entre os dois querubins, apenas o sumo sacerdote podia enxergar tudo isso. Sim. E dentro, inclusive da Arca da Aliança, tinha algumas coisas especiais, né, que também falam bastante do caráter de Deus, que inclusive uma coisa muito importante, a única parte da Bíblia foi escrita pelo próprio Deus, são os 10 mandamentos, que estavam justamente dentro Amém. dessa arca. Interessante que aqui no pátio, no átrio, onde tem o altar de sacrifício, né, colocavam ali o animal amarrado às perninhas, né, vivo ainda, dentro do altar de sacrifício, com a lenha embaixo, o animal era imolado, e o mais interessante que nos filmes mostram o sacerdote matando o animal, quando na verdade era o próprio ofertante que matava o animal. O sacerdote apenas fazia o trabalho do santuário. Então, se eu fui até o santuário e levei um animal para ser morto, se eu fosse uma pessoa com dinheiro, na verdade eu não levaria de casa, porque seriam quilômetros um animal comigo, mas eu levava o dinheiro, comprava lá o cordeiro no comércio, no mercado da região, levava até o santuário, entregava para o sacerdote, ele colocava dentro do altar de sacrifício, amarrava, colocava ali, colocava lenha e entregava a faca para mim. Você cometeu o pecado, você mata ele. E era eu que matava o animal. Depois que eu matava o animal, o sacerdote ele colhia parte do sangue do animal, tá? Aquele animal era sacrificado ali, era queimado ali, tá? E levava esse sangue lá para dentro, para que fosse aspergido. Antes de fazer isso, ele se lavava, né? Se lavava as mãos na pia, lavava as mãos na pia, para que ele pudesse entrar lá purificado. Como o pastor falou, tem ali aquele candelabro, né? Com 7, né? Com 7. Pastor, o que representaria hoje para nós, no Novo Testamento, o que representaria aqueles 7 castiçais ali? A gente vê o 7 na Bíblia é um símbolo de plenitude. Olha, o castiçal ele pode ter vários símbolos, né? A gente tem a noção da intercessão do Espírito Santo por nós, também é a pessoa de Cristo, né? Jesus, ele é a luz do mundo, também está representado através desse castiçal, e representa a presença de Cristo, né? Lá naquele lugar. Na verdade, quando a gente olha para cada um dos móveis do santuário, a gente vê que todos eles apontam... Todos apontam para Jesus. Para Jesus, né? Até curioso que a gente tem aqui na nossa imagenzinha, assim, né? Como de alguma maneira, né, se a gente traça ali uma linha entre os móveis do santuário, a gente até forma uma cruz, né? Sim. Mesmo eles nunca não têm feito, falar. Né? Eu vejo assim que o castiçal são 7, né? Poderia talvez, né? Levar eles, por exemplo, a 7 igrejas, né? Do Apocalipse. E depois nós temos ali aquela mesa com 12 pães, e uma coisa interessante nesses 12 pães, que eram 12 pães asmos, né? Asmos quer dizer sem fermento, né? Sim. O fermento é uma alusão ao pecado, né? Que fermenta, né? E bolora toda a massa. E aí, quando era tempo de trocar aquilo ali, né? Eles vinham com outros 12 pães, e enquanto tirava um, colocava o outro. Não podia simplesmente, como a gente faz em casa, né? Limpa tudo, tira a mesa, bate, passa um paninho e bota tudo de novo. Não, era tira um, coloca o outro, tira um, coloca o outro, tira um, coloca o outro. Para quê? Para que nunca tivesse um número maior de 12 nem menor de 12 ali naquela mesa. Né? Continuando aqui, quando eu olho essa visão, pastor, e como o senhor falou, que tudo isso aqui aponta para Jesus, eu fico me lembrando quando Jesus disse aquela série de frases, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E se a gente perceber o santuário, você de casa também der uma olhada no santuário, parar essa imagem aqui, dar uma olhada melhor, você vai encontrar aqui justamente essa frase de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só o que a gente encontra aqui. Ó. Por exemplo, se eu fosse até o santuário
para poder entregar a minha oferta pelos meus pecados, da minha casa até o santuário, vamos supor que aqui é a minha casa, lá é o santuário. Da minha casa até o santuário é o caminho. É o caminho. Da minha casa até o santuário é o caminho. Quando eu chego no santuário e eu entrego o cordeiro que está sendo morto pelos meus pecados, aqui no altar de sacrifício, tá? E aqui o momento em que eu mato o cordeiro, tá? E eu estou pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, é o momento da verdade, porque para Deus não posso mentir. Então eu tenho o caminho e a verdade. Quando o sumo sacerdote entra no santuário com o sangue colhido do cordeiro, que simboliza o sangue de Jesus, e ele vai aspergir lá dentro do santuário esse sangue pelos meus pecados, tá? E o incenso sobe ao céu, né? Simbolizando que Deus aceitou a minha oferta e me perdoou os pecados. Eu faço o quê? Eu volto para casa com o perdão, e o perdão é a vida. Então, quando eu olho para o santuário, eu vejo exatamente a frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Né? Então é coisa muito interessante. Quando o pastor falou sobre isso aí, por exemplo, que o santuário aponta para Jesus, isso é uma verdade. Você vai ver isso na sua Bíblia aí. Se você estudar o santuário, de todas as pontas, de todos os pequenos detalhes do santuário, tudo que ele acontecia, na sua forma de montagem, desmontagem, cada objeto, cada peça lá dentro, tudo, você vai apontar sempre para Jesus. Exato. Né? E é interessante porque a gente pode ter inúmeras associações, né? Inúmeras associações. A gente vê a associação dos móveis com o ministério de Jesus. A gente pode fazer essa associação em relação à salvação, que o povo podia encontrar com a pessoa de Jesus. A gente pode também encontrar uma associação muito forte entre o sacerdote, o sumo sacerdote e a pessoa de Jesus, né? Até mesmo porque lá em Hebreus, né, traz a ideia de que o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus, né? Naquela época eles não conheciam ainda detalhes sobre a vida de Jesus, eles não sabiam direito como buscar a Deus. Então o sumo sacerdote, ele tinha esse papel. O sumo sacerdote, os sacerdotes, eles eram um intercessor, um ponto de mediação, né, entre o povo e Deus. Hoje nós não precisamos de ninguém para interceder, né? O pastor não é o intercessor dos membros de uma igreja. Quem intercede por nós é o próprio Jesus, né? Então, e a gente vê que o sumo sacerdote, ele tinha uma missão muito importante, né? Ele era o único que poderia entrar no lugar santíssimo, né? Que é aquele segundo compartimento lá. Aquele segundo compartimento que era pequeno, mais, né? Lá dentro, né? E qual dia seria esse, irmão José? É o dia da expiação. O dia da expiação. Eu não estou lembrado agora a época do ano, fugiu aqui da memória aqui, mas era o chamado dia da expiação, que era uma vez por ano. Era um dia que o sumo sacerdote... 22 de outubro, mais ou menos. É, isso aí. Quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, colocava o povo todo dentro do átrio. O povo todo dentro do átrio. Era uma grande festa anual. O sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo e carregando junto com ele 2 bodes. Carregando 2 bodes. Um bode tinha um nome, o outro não tinha nome. Um dos bodes tinha o nome de Azazel e o outro bode não tinha nome. O bode que ele entrava lá dentro, que não tinha nome, simbolizava Jesus. Sim. Né? Ele era sacrificado ali, como Cristo seria sacrificado tempos depois na cruz. O segundo bode, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele e orava a Deus, pedia perdão a Deus pelos pecados do povo todo, do ano todo, e simbolicamente iria para aquele bode. Aquele bode era depois levado por alguém para o deserto, onde ele seria largado à própria sorte, simbolizando o futuro, quando Satanás ficará nessa terra por 1000 anos, preso na sua condição, né, na qual ele não vai poder tentar a ninguém e vai ser condenado
no juízo executivo, quando Jesus voltar com a cidade santa, e finalizar e dar a paga a Satanás e fazer com que ele seja culpado pelos pecados da humanidade inteira. Exato. Esse era um dia muito especial e solene assim, para o povo, né? É um dia que eu imagino que o espírito das pessoas estava bem diferente nesse dia, porque o povo eles tinham que realmente entregar tudo que eles tinham nas mãos de Deus, os pecados, as coisas, né? Eles não podiam ter pecados que não tivessem sido confessados. Eles deviam estar em tremenda aliança ali com Deus para esse dia, né? Porque o sumo sacerdote, nesse dia em especial, ele chegava para Deus entregar o povo todo nas mãos de Deus, né? O sangue daquele bode, que significava Jesus, era levado para o lugar santíssimo, né? O único dia que eles entravam no lugar santíssimo. Então era um dia muito diferente. Aqui no dia de hoje a gente não vai entrar em detalhes sobre o que representa esse dia no período do fim dos tempos, mas ele também pode nos trazer algumas coisas interessantes, algumas lições para a gente perceber a forma que o povo tinha uma adoração, uma noção que Deus era santo, e a forma que nós devemos agir com o nosso Deus, a maneira que nós devemos tratar o pecado, né? Não como uma coisa qualquer do dia a dia, hábitos que não tem problema nenhum, mas nós devemos tratar o pecado como algo grave, né? Algo que lá no santuário levava à morte de vários e vários animais, né? E algo que fez com que o nosso mestre, o nosso criador, né, desse sua vida por nós. Então, dessa maneira nós devemos tratar, e a gente, com esses símbolos aqui, a gente pode levar essas lições para a nossa vida. Amém. Nós temos aqui, pastor, eu estava falando aí justamente sobre esse assunto aqui, né? Sim. Aqui onde mostra Jesus aqui, com vestes talares de sumo sacerdote, né? Essa tela aqui vai estar sendo projetada para você aí também, para você poder acompanhar o estudo aqui. Onde você está vendo aqui Jesus. Fala aqui sobre Hebreus 8, 1 e 2, né? Fala sobre o ministério sacerdotal de Cristo, né? E mostra ele com as suas vestes talares e as 12 pedrinhas, e que essas 12 pedras, cada uma simboliza uma tribo de Israel. Né? Justamente temos ali os anjos, né? E o momento do chamado Shekinah, né? Que é quando Shekinah é quase como se fosse a mesma palavra em grego parousia, né? Parousia, que quer dizer presença real ou aparição, né? Eu posso utilizar parousia como aparição ou também como presença real, né? O hebraico é Shekinah, o grego é parousia, né? Então a parousia, né? Aqui nós temos a parousia ou a Shekinah, né? Da presença de Deus naquele lugar aqui. Só que, pastor, nós vemos, por exemplo, que em algum momento da história desse mundo, o santuário parou, né? Teve um momento em que o santuário deixou de ser utilizado, né? Porque hoje, por exemplo, em 2020, se eu for ali numa comunidade judaica, eles não estão lá sacrificando o cordeiro, né? Então nós vemos. O senhor tem ideia, por exemplo, de quando que esse trabalho sacerdotal terrestre ele parou? Para os judeus, né, o trabalho no santuário ele findou no ano 70 depois de Cristo, quando finalmente o santuário foi destruído pelos romanos e tudo mais. Mas é muito interessante notar os acontecimentos da morte de Jesus, a maneira que a Bíblia conta o que aconteceu quando Cristo estava entregando sua vida. Diz que a natureza, de certa forma, se revolta contra a humanidade, de certa maneira, ali, que estava sacrificando o Criador, e acontece um terremoto nesse dia. Sim.
E nesse terremoto, nessa confusão e tudo, acontece que lá no santuário, a gente viu aqui nas figuras que o Santo e o Santíssimo eram separados por uma cortina. E não era uma cortina, não era um tecido leve, fininho, é uma cortina, algo pesado. Mas aconteceu um certo milagre, né? Essa cortina ela se rasgou de alto até lá embaixo. E isso que o senhor está falando, você também pode de casa aí pegar na sua Bíblia, em Mateus 27, no verso 51. Né? Eu vou ler aqui para acompanhar o pastor. Diz ali: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Né? Como o senhor está falando, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. Né? Então nós vemos aqui, né, pastor, como você está falando aí, que no momento da morte de Cristo, né, no momento que Jesus morre, né, há um grande terremoto e o véu do santuário se rasga. Né? Acho que aquilo ali já era um aviso para os judeus. Olha, claro, a dívida foi paga. Né? A dívida do pecado, vocês estão aí há milênios matando cordeiros de manhã e à tarde, né? A dívida está paga, não precisa mais, né? E nós vemos também ali, pastor, no texto, que diz que muitos dos que dormiam ressuscitaram e apareceram a muitos, né? Eu vejo assim que esses muitos que dormiam e ressuscitaram, eles ressuscitaram como troféus. sim, Né? É Deus entregando para Jesus alguns, né, como troféus para ele. sim. A gente vê uma ideia muito, muito interessante, assim, porque no Antigo Testamento inteiro, as pessoas, de certa maneira, elas não tinham o direito à vida eterna ainda. Desde que Adão e Eva pecaram, até a morte de Cristo, o ser humano estava entregue à morte eterna. E até o Cristo, ele ressuscita Moisés ali como um cheque pré-datado, né? Porque ele, de certa maneira, nem teria ali o direito de estar ali ressuscitando Moisés, mas ele assume tudo, né? Que não, eu vou pagar o preço. Ele assume a bronca, né? Assume a bronca. E aí, quando ele, enfim, se sacrifica por nós, então tudo aquilo que antes era apenas um símbolo se cumpre. E agora sim, o ser humano ele pode ter a total certeza da salvação, né? Hoje nós podemos ter a garantia que não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro, até porque o cordeiro não traz salvação para ninguém. Sim. Mas podemos estar firmes na certeza que temos um sumo sacerdote que cuida de nós, nos perdoa, Amém. nos liga com Deus. E Cristo, como o senhor falou, né, que Cristo assumiu a bronca ali, eu vejo assim, Cristo já estava assumindo essa bronca há muito tempo. Por exemplo, quando Cristo vem e recolhe Elias vivo, sem provar a morte, e leva para o céu, e depois ele vem, ressuscita Moisés, que prova a morte, é ressuscitado e leva para o céu. Ali nós temos duas situações. Nós temos Jesus levando alguém que não provou a morte para o céu, tá? Com a garantia da promessa de seu sacrifício. E depois ele está levando alguém que provou a morte para o céu. Sim. Quando eu olho essas duas situações, eu fico vendo assim que aquilo ali é como se fosse uma mensagem para mim. É como se Jesus estivesse dizendo já lá no passado: olha, daqui a certo tempo eu vou me sacrificar e vou pagar o preço desse pecado. Mas para garantir para vocês que eu realmente vou levar os vivos para o céu comigo, estou levando Elias. E para garantir para vocês que eu realmente vou ressuscitar pessoas e levar para o céu comigo, estou ressuscitando Moisés. Seria quase como uma mensagem de esperança para mim. Aí vem aquela pergunta: tá, e por que ele levou Enoque? Né? Enoque era um cristão tão próximo de Deus
A vida dele era uma vida tão próxima do céu que Cristo olhou para eles: olha, Enoque, a tua vida é tão parecida com a nossa aqui que não tem mais condição de viver nessa terra, né? Vou te levar comigo. Então levou Enoque ali junto com ele. Então nós aqui possamos ter a certeza dessa esperança. Você de casa, né, também tenha a certeza dessa esperança. Exato. Para nós finalizarmos aqui, a gente pode perceber que essa questão do santuário também apontava muito para a realidade da Nova Jerusalém, a realidade do céu, né? A gente vê que o sumo sacerdote usava 12 pedras preciosas no seu peito, e os fundamentos da cidade celestial, né, que é narrado no Apocalipse, são justamente essas pedras preciosas. Interessante lá no livro de Reis, que quando Deus ele dá a instrução para Salomão construir o templo, ele dá as dimensões do Santíssimo como sendo um cubo perfeito. E aí quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê a descrição da Nova Jerusalém, a gente percebe que é um cubo perfeito também, né? Os dois únicos lugares na Bíblia que a gente vê que um lugar é descrito como um cubo perfeito é a parte do Santíssimo e a Nova Jerusalém. Então a gente volta lá para o começo, onde dizia lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, verso 40, que onde Deus ele fala para Moisés: eu estou fazendo um santuário para habitar junto com o povo. Hoje nós não temos um santuário para habitar com Deus aqui, sacerdotes e tudo mais, mas a gente não precisa, porque a gente já tem a garantia que um dia nós estaremos no verdadeiro santuário celestial, né, habitando com Deus nas casas que Ele tem preparado para a gente. Amém. Amém. Que nós possamos então, como vocês aí, nós aqui também, temos essa certeza, né, da breve esperança e breve volta de Jesus. Hoje é o nosso sumo sacerdote, está lá, né, intercedendo por nós no seu trabalho de juízo investigativo. Muito em breve mesmo, Cristo vai tirar essas vestes talares, finalizando o juízo investigativo, vai colocar as suas vestes de rei, vai vir aqui nesta terra para trazer para nós a vingança do juízo de confirmação, o juízo chamado também de juízo judicativo, quando ele vem para dar a paga ao pecado, nos recolher. Ficaremos no céu por 1000 anos e depois ele voltará junto conosco na cidade santa, na Nova Jerusalém, para finalizar com o juízo executivo, finalizar o pecado e para que nunca mais vai existir. Pastor, peço ao pastor que, se quiser fazer últimas considerações, no final fazer uma oração com nossos amigos de casa. Vamos para as considerações finais. Um resuminho, né, do que a gente viu. A gente percebe que o pecado que Adão e Eva eles cometeram lá no começo da história foi algo realmente grave, que fazia com que o ser humano ele fosse condenado para a morte eterna, e realmente esse é o nosso destino, e só há um jeito de nós sairmos dessa condenação, da gente poder ter esse preço pago, que é através da morte do nosso Cordeiro, né? Cordeiro que é Cristo Jesus. Que a gente possa ter essa confiança no sacrifício de Jesus e nos arrependermos do pecado, estarmos com a nossa vida em dia com Deus, né? Porque logo esse dia que Ele vai voltar nas nuvens do céu está chegando muito próximo de nós, e a gente precisa ter esse espírito de comunhão e relacionamento com Deus. Amém. Vamos orar então, convide o nosso povo lá para convidar. Você que estiver, cubra a sua fronte, vamos orar. Vamos orar juntos. Senhor nosso bom Deus, bom nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas verdades tão preciosas que o Senhor nos ensinou através da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque Cristo é realmente tudo para nós. Amém. Nós te agradecemos porque Ele é a única garantia que nós temos de podermos ter a vida eterna, e não apenas uma vida normal, mas uma vida sem sofrimento, sem dores, de felicidade plena, e a maior alegria que nós teremos
E essa nossa esperança é um dia estarmos contigo e te abraçarmos nos céus. Amém. Que o Senhor possa continuar conduzindo cada um dos nossos irmãos que nos assiste, suas famílias, assim como o Senhor é o nosso mediador, aquele que nos representa, nós pedimos para que o Senhor nos capacite dia após dia nessa luta contra o pecado, que não é fácil, Senhor. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.